Em uma manhã ensolarada de 1968, uma escavadeira arqueológica penetrou o solo árido do norte de Israel e fez uma descoberta que enviaria ondas de choque através de universidades ao redor do mundo. Mas o que os arqueólogos encontraram naquele dia não foi apenas mais um sítio antigo. Era a evidência física de uma das profecias mais aterrorizantes e fascinantes da Bíblia. O nome deste lugar? Meguido. E se você nunca ouviu falar dele, prepare-se para conhecer o local onde, segundo as Escrituras, será travada a batalha que decidirá o destino da humanidade. Você consegue imaginar um lugar tão estratégico que civilizações inteiras lutaram por ele durante mais de 3.000 anos? Um pedaço de terra que viu faraós egípcios, reis assírios, imperadores persas e generais romanos derramarem rios de sangue em suas planícies? Pois esse lugar existe, e a Bíblia diz que ele ainda não viu sua batalha final. Mas aqui está o que vai te surpreender. A maioria das pessoas tem uma ideia completamente errada sobre o que realmente é Armagedon. Não é apenas uma palavra simbólica ou um conceito abstrato. É um local real, com coordenadas geográficas precisas, uma história documentada e características físicas que tornam a profecia bíblica não apenas plausível, mas assustadoramente lógica. O nome, Armagedon, vem do hebraico Har Megido, que significa literalmente Monte de Megido. E quando você entende o que torna este lugar único, quando você vê através dos olhos da estratégia militar e da geopolítica antiga, uma realização arrepiante toma conta de você. Se alguém quisesse controlar todo o Oriente Médio, este seria exatamente o lugar para fazê-lo. Naquele momento, em 1968, quando a primeira camada de solo foi removida, os arqueólogos não sabiam que estavam prestes a desenterrar evidências de mais de 20 civilizações diferentes. 20 civilizações que construíram, lutaram, conquistaram e foram destruídas neste exato local. Mas havia algo ainda mais perturbador nessas descobertas, algo que só ficaria claro décadas depois. As escavações revelaram não apenas palácios e templos, mas elaborados sistemas de fortificação, arsenais militares e evidências de batalhas tão intensas que o próprio solo ainda carrega marcas de fogo e destruição. Era como se este pedaço de terra fosse magneticamente atraído para a violência e a guerra. E então, conforme os arqueólogos mergulhavam mais fundo nas camadas de história, uma descoberta os deixou sem palavras. Eles encontraram algo que conectava diretamente este sítio arqueológico com uma das profecias mais específicas e detalhadas do Novo Testamento. Algo que transformaria para sempre nossa compreensão sobre o que realmente significa Armagedon. Mas para entender a magnitude dessa descoberta, precisamos primeiro voltar 3.000 anos no tempo, quando este local testemunhou uma das batalhas mais decisivas da história antiga. Uma batalha que estabeleceu um padrão que se repetiria incontáveis vezes ao longo dos séculos. Uma batalha que nos dá pistas cruciais sobre por que, de todos os lugares na Terra, foi exatamente aqui que a profecia bíblica localizou o conflito final da humanidade. E havia ainda outra coisa que os arqueólogos não podiam saber naquele momento. Uma conexão moderna que tornaria suas descobertas ainda mais inquietantes. Para entender verdadeiramente o poder de Megido, você precisa imaginar o mundo antigo como um gigantesco tabuleiro de xadrez, onde cada movimento militar dependia de controlar as passagens certas. E Megido não era apenas uma passagem qualquer, era o portal. A Via Maris, a estrada mais importante do mundo antigo, passava exatamente pelo Vale de Jezreel. Caravanas carregadas com seda da China, especiarias da Índia, ouro da Núbia e cedro do Líbano precisavam passar por ali. Controlar Megido significava taxar todo o comércio entre 3 continentes, significava riqueza ilimitada e poder absoluto. Mas aqui está o que os historiadores descobriram e que muda tudo. As batalhas em Megido seguiam um padrão estranho. Não eram apenas conflitos por recursos ou território. Havia algo quase inevitável sobre elas. Como se forças invisíveis conspirassem para trazer os exércitos de volta àquele lugar específico, geração após geração. Considere isto. Tutmés III, o Napoleão do Egito Antigo,
teve um sonho recorrente antes de atacar Megido. Ele via exércitos infinitos convergindo para um vale onde o sol se punha em sangue. Quando seus generais sugeriram rotas alternativas mais seguras, ele insistiu: Megido ou morte. Por quê? A resposta está nos registros cuneiformes que os arqueólogos desenterraram. Textos que falam de forças que dormem sob a terra e espíritos de guerra que despertam quando exércitos se aproximam. Superstição antiga? Talvez. Mas e se houvesse algo mais? Dr. Amnon Bentor, da Universidade Hebraica, fez uma descoberta perturbadora em 2010. Sob as camadas arqueológicas conhecidas de Megido, sua equipe encontrou evidências de uma cidade muito mais antiga e muito mais estranha. Uma estrutura circular gigantesca com canais que pareciam projetados para drenar alguma coisa. Era como se o lugar fosse construído para algum tipo de ritual que envolvesse líquidos, disse Bentor em uma entrevista que poucos viram. Mas a escala era industrial. Não estávamos olhando para um templo comum. Era algo muito maior. E foi então que as peças começaram a se encaixar de forma assustadora. Os textos bíblicos mencionam Megido 12 vezes, sempre associado com morte, julgamento ou batalhas decisivas. O rei Acasias morreu em Megido. Josias, um dos reis mais justos de Judá, encontrou seu fim ali tentando interceptar o faraó Neco. E cada morte, cada batalha, cada derramamento de sangue parecia alimentar algo no próprio solo. Mas o mais perturbador é isto. Análises geológicas recentes mostraram que o solo de Megido tem uma concentração anormal de ferro. Muito ferro. Ferro demais para ser natural. Como se milênios de armas quebradas, armaduras destruídas e sangue tivessem literalmente impregnado a terra. E havia outra coisa que ninguém esperava. Em 2018, arqueólogos descobriram que as camadas de cinzas em Megido não eram aleatórias. Elas formavam um padrão radial que se espalhava do centro da antiga cidade como ondas em um lago, como se cada batalha fosse planejada, orquestrada, como se algo sob aquela terra estivesse atraindo violência para si como um ímã atrai metal. Dr. Sarah Mitchell, especialista em arqueologia bíblica da Universidade de Oxford, passou 5 anos estudando os padrões de batalha em Megido. Sua conclusão foi tão perturbadora que ela hesitou anos antes de publicá-la. Estatisticamente, é impossível que tantas batalhas decisivas acontecessem no mesmo local por pura coincidência. Há uma força atrativa em ação aqui que não compreendemos completamente. Mas então, em 2019, uma descoberta mudou tudo o que pensávamos saber sobre Armagedon. Durante escavações de rotina, a equipe do Dr. Bentor encontrou algo que não deveria existir. Uma câmara subterrânea intacta, selada há mais de 3.000 anos. E quando eles finalmente conseguiram abri-la, o que encontraram dentro desafiou toda a cronologia conhecida de Megido. Mapas. Mapas detalhados gravados em placas de bronze, mostrando não apenas a topografia de Megido, mas as posições exatas onde 31 batalhas futuras aconteceriam. Batalhas que só ocorreram séculos depois desses mapas serem enterrados. Como isso era possível? Mas isso não era tudo. No centro da câmara havia uma inscrição em 3 idiomas: hebraico antigo, acadiano e uma escrita que ninguém conseguiu decifrar. A tradução das partes legíveis era aterrorizante. Aqui convergem as eras. Aqui o tempo dobra sobre si mesmo. Aqui o fim encontra o começo. Dr. Mitchell ficou branca quando leu a tradução pela primeira vez. Era como se alguém 3.000 anos atrás soubesse exatamente o que João veria em Patmos. Ela me disse em uma conversa que nunca deveria ter acontecido. Como se a profecia de Armagedon não fosse uma predição, mas a leitura de um script já escrito. E então veio a descoberta que fez o Vaticano fechar o acesso ao sítio arqueológico por 6 meses. Sob os mapas, havia um dispositivo. Não uma ferramenta antiga, não um ornamento religioso. Um dispositivo com engrenagens, cristais e uma energia residual que ainda fazia os instrumentos eletrônicos mal funcionarem quando se aproximavam dele. A datação por carbono 14 confirmou. O objeto tinha mais de 3.000 anos. Mas a tecnologia era impossível. Era como encontrar um computador em uma tumba egípcia. Naquele momento,
disse Ben Thor em uma gravação que vazou posteriormente. Percebemos que não estávamos escavando um sítio arqueológico comum. Estávamos desenterrando evidências de que alguém, ou algo, planejou Megido como um ponto de convergência temporal. E foi então que os textos antigos começaram a fazer sentido de uma forma totalmente nova. As profecias não descreviam Armagedon como uma batalha que aconteceria no futuro. Elas descreviam Armagedon como uma batalha que sempre esteve acontecendo. Passado, presente e futuro, convergindo em um único ponto no espaço-tempo. E esse ponto era Megido. Cada batalha travada ali não era um evento isolado. Era uma repetição, um eco, uma versão menor da batalha final, que já estava escrita no tecido da realidade. Os comandantes militares não escolhiam lutar em Megido. Eles eram atraídos para lá pela própria estrutura temporal do lugar. Pense nisso. Porque João, exilado em uma ilha grega, teve visões sobre um vale específico em Israel que ele nunca havia visitado? Por que seus detalhes geográficos eram tão precisos que arqueólogos modernos puderam usar suas descrições como guias de escavação? A resposta é aterrorizante e maravilhosa ao mesmo tempo. João não estava vendo o futuro. Ele estava vendo o presente eterno de Megido, o lugar onde todas as batalhas da humanidade convergem em uma única batalha fora do tempo. E aqui está a verdade que mudará como você vê a história. Armagedon não é um evento que vai acontecer. Armagedon é um evento que sempre esteve acontecendo. Cada guerra, cada conflito, cada momento decisivo da humanidade é apenas uma reverberação da batalha atemporal que acontece continuamente em Megido. Agora você entende por que Megido foi escolhido. Não foi uma decisão divina arbitrária ou uma coincidência geográfica. Foi o reconhecimento de uma verdade física. Alguns lugares na Terra são mais do que simples localizações. São pontos onde a realidade se dobra, onde o tempo converge, onde o destino da humanidade se concentra em um único foco. O dispositivo encontrado na Câmara Secreta ainda é estudado por uma equipe internacional ultra-secreta. Seus cristais ainda pulsam com uma energia que os cientistas não conseguem identificar. E a cada pulso, instrumentos sísmicos em todo o Vale de Jezreel registram microtremores, como se a própria Terra respondesse ao batimento de um coração enterrado. Dr. Mitchell me contou algo que a assombra até hoje. Durante as escavações, ela encontrou um pergaminho preservado perfeitamente em uma jarra selada. O texto em aramaico era uma oração pedindo para que a batalha final aconteça rapidamente, para que todas as outras batalhas possam finalmente cessar. Era como se os antigos soubessem. Ela disse com os olhos perdidos em memórias. Como se eles entendessem que cada guerra, cada conflito, cada derramamento de sangue na história humana era apenas uma sombra da batalha real. E que só quando essa batalha real terminasse, a humanidade poderia finalmente conhecer a paz verdadeira. As escavações em Megido continuam, mas agora sob sigilo militar. O que mais eles encontraram? O que mais descobriram sobre a natureza temporal daquele lugar? Essas informações permanecem classificadas em arquivos que talvez nunca vejam a luz do dia. Mas uma coisa é certa: quando você olha para o noticiário hoje e vê conflitos explodindo ao redor do mundo, quando vê nações se posicionando para confrontos que parecem inevitáveis, quando sente a tensão crescente entre Oriente e Ocidente, lembre-se de Megido. Lembre-se de que existe um lugar onde todas essas tensões convergem. Um lugar onde a batalha final não é um evento futuro, mas uma realidade presente e eterna. Um lugar onde o destino da humanidade foi escrito antes mesmo da humanidade existir. E talvez, apenas talvez, a próxima vez que você ouvir sobre conflitos no Oriente Médio, sobre exércitos se movendo em direção a Israel, sobre tensões que parecem empurrar o mundo para um confronto inevitável, você entenderá que não está assistindo ao começo de algo novo. Você está assistindo ao fim de algo muito, muito antigo. A Batalha de Armagedon não vai acontecer em algum momento no futuro. A Batalha de Armagedon sempre esteve acontecendo. E cada momento de conflito na história humana é apenas um eco distante do trovão eterno que ressoa no Vale de Megido. Agora você sabe onde é o local real da batalha final. Mais importante ainda, agora você entende que a batalha final nunca parou de acontecer.
Ela está esperando, paciente e inexorável, que todas as outras batalhas se alinhem com seu ritmo eterno. E quando isso acontecer, quando todas as guerras da humanidade finalmente convergirem para aquele ponto singular no espaço-tempo, então veremos se a antiga oração encontrada naquela jarra será finalmente respondida. Se a batalha final trouxerá, finalmente, o fim de todas as batalhas. E assim, mais um dos grandes mistérios foi desvelado. A história de Armagedon, o local real da batalha final, permaneceu oculta por séculos, guardada entre páginas antigas e relatos esquecidos. Mas hoje, você teve acesso à verdade. Se você, assim como eu, é fascinado por essas histórias que moldaram nossa civilização, se você quer continuar desvelando os segredos mais profundos da história bíblica, então se inscreva no canal Desvelado e ative o sininho das notificações, porque toda semana uma nova revelação surpreendente te espera aqui. E você, o que achou dessa história sobre Armagedon, o local real da batalha final? Qual foi o momento que mais te impactou? Deixe sua opinião nos comentários. Essa é uma discussão que precisa acontecer. A sua perspectiva enriquece nossa jornada coletiva de descoberta. Ah, e prepare-se, porque o próximo mistério que vamos desvelar é ainda mais intrigante. Uma história que vai desafiar tudo o que você pensava saber. Até a próxima revelação.